Vamos para a nossa entrevista do dia. Hora da entrevista. Muitas pessoas sentem receio de iniciar uma análise ou terapia por temerem a relação com o terapeuta, seja por questões de vulnerabilidade ou pela expectativa do que pode ser revelado durante o processo. E isso, pode atrapalhar, claro, a vida de quem está buscando uma saúde mental, E no programa de hoje teremos nossa entrevista especial com a doutora em psicologia Maria do Socorro Lacerda, que já está aqui e vai falar sobre essa relação terapêutica, Os desafios enfrentados pelos pacientes e a importância do vínculo para um tratamento eficaz. Doutora Maria do Socorro, muito bom dia, que alegria renovar nossa parceria aqui com o projeto A Psicologia nas Ondas do Rádio. Bom dia. Bom dia, Rejane. É um prazer estar de volta, no segundo ano de entrevistas, que eu considero muito importantes, tanto para o curso de psicologia, para os psicólogos, quanto para a população em geral. Olha, para você que não sabe, as nossas entrevistas mensais fazem parte do projeto de extensão A Psicologia nas Ondas do Rádio, uma parceria, do curso de psicologia da Universidade Federal de Roraima, o programa Manhã Viva da Rádio Monte Roraima. Portanto, todos os meses, a professora Maria do Socorro ou um acadêmico ou acadêmica virão aqui ao programa para a gente tratar aqui de assuntos, relevantes aí, com relação à saúde mental, E hoje vamos falar sobre esse tema que eu achei super interessante, que é o vínculo com o outro e a clínica psicanalítica, professora? Então já vamos lá, já falando sobre o que é esse conceito do vínculo com o outro, que parece distante da nossa realidade, e a gente precisa trazer, essa explicação para os nossos ouvintes, O que significa o conceito de vínculo com o outro dentro da psicanálise e a sua importância, para o processo terapêutico? Sim. Esse tema foi pensado justamente para a gente pensar o que é o vínculo com o outro. O vínculo com o outro é a coisa mais básica da vida de qualquer pessoa. A gente nasce e a gente já está vinculado a uma pessoa. Quem? A mãe. Exatamente. Independente se essa mãe vai ficar conosco ou não, nós estabelecemos o primeiro vínculo com ela ou com quem cuida de nós. Esse primeiro vínculo, ele é muito importante para todos os vínculos que a gente vai estabelecer ao longo da nossa vida com outras pessoas, E aí, trazendo para o processo terapêutico e da psicanálise especificamente, esse vínculo, ele se estabelece a partir do momento do primeiro contato, da primeira sessão, onde geralmente o analisando ou o paciente chega com expectativas de que o terapeuta ou o psicanalista resolva suas questões, e na psicanálise isso não funciona dessa forma, O que se estabelece ali é uma aliança terapêutica, isso é um conceito psicanalítico, onde duas pessoas, terapeuta e paciente, vão interagir e nessa aliança terapêutica vão reviver através do inconsciente do paciente questões lá da vida pregressa, questões que fazem o paciente sofrer, para que nesse processo, nessa aliança terapêutica, se estabeleça o que se chama de transferência, que é um outro conceito psicanalítico, onde no processo terapêutico psicanalítico, o paciente revive com o analista situações com pessoas dos seus afetos, tanto de amor quanto afetos negativos, de raiva ou de ódio. E esse reviver é um processo de voltar a sentir as mesmas sensações que outrora sentiu. Para que isso? Isso é doloroso? Sim, isso é doloroso. Reviver é muito mais fácil esquecer, mas a gente não esquece. Fica guardado no inconsciente. Então é um processo que demanda algum sofrimento, mas na medida que essa aliança terapêutica e essa transferência
elas podem fazer com que o paciente eh, encontre respostas para aquela sua dor. O paciente vai entendendo que aquele acontecimento faz parte da vida dele, que, portanto, ele tem que conviver com aquilo da melhor forma possível. Seria um pouco isso. Uhum. E só para ajudar aqui os nossos ouvintes, né, a compreender um pouquinho mais, né, dentro dessa relação terapêutica aí, o que é, né, esse conceito, né, dentro da psicanálise, a transferência? É de transferir mesmo, né? Por exemplo, digamos que eu seja paciente e você a analista. Uhum. Quando eu chego com você, questões que eu vivi com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos, Uhum. eu vou reviver com você. Simbolicamente, é como se você passasse a ser aquela pessoa com quem eu vivi aquela situação. E aí, eu revivendo as emoções com você, você na figura da minha mãe, por exemplo, eu vou compreender aquela situação que eu vivi e daí elaborar aquilo, elaborar o que é. É entender, Uhum. né, em termos mais gerais, elaborar entender aquilo e que aquilo que me fez sofrer muito no passado, hoje, eu adulta ou adolescente ou idosa, eu posso entender de uma forma diferente. E aí, com aquele objeto, que no caso é a mãe, essa transferência significa eu entendendo, eu olhar para essa mãe do meu passado com mais carinho, aprendendo a perdoar aquilo que Uhum. foi vivido com ela. Transferência, a gente faz isso o tempo inteiro, Regiane, com as pessoas. Por Uhum. exemplo, quando eu simpatizo com você, é transferência. Uhum. Quando eu antipatizo com você, é transferência. E isso é inconsciente. Você me lembra alguma coisa inconscientemente que eu não sei o que é, que faz com que eu simpatize ou antipatize você. No processo terapêutico, isso vai ser trabalhado, porque o analista compreende que aquilo que você sente ali, naquele local, na terapia, não é por ele, na figura dele, é de uma figura do passado. Isso é natural, vai Uhum. acontecer naturalmente. Perfeitamente. Agora, em sua experiência, né, quais são os principais desafios aí que surgem, né, na construção do vínculo entre o terapeuta e o paciente? Quais são as barreiras aí que atrapalham esse vínculo? Sim. Pode ser essa grande dificuldade de lidar com o outro, né? Pessoas que foram muito desamparadas, é, ou que se sentiram desamparadas, é, são pessoas que tendem a ter mais dificuldade de se aproximar do outro. Isso pode ser Uhum. com que ele, no processo terapêutico, fique com muita resistência a falar, a deixar falar aquilo que é A inconsciente, confiar a mesmo? confiar. É Uhum. confiança, basicamente, né? E aí o que a gente tem percebido ultimamente, mas não de pouco tempo agora, já há algumas décadas, é que cada vez mais a Uhum. gente quer que as coisas se resolvam muito rapidamente. E isso no processo terapêutico, seja lá de qual abordagem, mas Sim. principalmente na psicanálise, não é possível. Por quê? Porque alguma coisa, eu confiar em você não é uma coisa muito simples. Pode parecer, Estabelecer uma relação de sim, confiança é um sim. processo longo, E né? uma confiança que implica eu dizer coisas que nem eu reconheço, porque Uhum. é inconsciente. A fala traz e você, como se você tivesse medo de que se abrir para o outro, Você no caso o imagina que terapeuta. o inconsciente traz coisas que nem você gostaria de ouvir, você tem que falar para o outro, no Sim, caso do terapeuta. sim. Se eu não confio muito nesse meu terapeuta, eu vou me sentir não acolhido, desamparado, eu vou ter medo. A tendência é que eu fique ali eh, resistindo a falar. Ou até desistir da própria análise, Sim, né? a resistência num grau extremo é arrumar uma desculpa Para para desistir do desistir do tratamento. tratamento. Isso é Hum. um outro conceito psicanalítico que é de resistência. A gente resiste Uhum. a confiar nos outros, a falar. Num processo terapêutico, isso também não é uma coisa que se, que se consegue muito facilmente. Exige tempo, o paciente tem que entender
que aquele sujeito está comprometido, que você pode confiar, que ali você tem alguém que vai te amparar quando você Uhum. precisar, né? Que você pode chorar e mostrar que você sofre com aquilo, que não tem problema, ele não vai te julgar. Uhum. Então, tudo isso faz parte do processo. Para que isso? Do processo terapêutico, mas para que isso? Para que ali esse paciente aprenda que ele podendo confiar no terapeuta, lá fora ele pode confiar nas outras pessoas. Hum. Porque pode ser que a vida dele seja uma vida de fugir das pessoas, não confiar tanto. E hoje é cada vez mais fácil a gente não confiar nas pessoas, né? Uhum. As redes sociais, a gente nunca sabe quem está por trás de uma rede social, né? Pode ser que seja uma pessoa bacana, mas pode ser que seja uma pessoa que não seja muito boa. Isso vai minando a confiança. O processo terapêutico pode ser o espaço para você ver que você pode confiar. Não em todos, mas numa grande parcela das pessoas. Se abrir para os relacionamentos, Aham, né? Exatamente, sim. 10 horas 13 minutos, estamos ao vivo, falando com a doutora Maria do Socorro Lacerda. Ela é doutora em psicologia e falando hoje sobre o vínculo com o outro e a clínica psicanalítica. Agora, professora, o que a senhora considera assim, ser a principal característica do vínculo psicanalítico, né, que diferencia das outras abordagens de outras terapias? Seria, sobretudo, a questão do inconsciente, né? Porque nas outras abordagens, não é que não entre inconsciente, mas a psicanálise é toda pautada na questão do inconsciente. Então, Uhum, assim, e como o inconsciente, ele não é conhecido por nós, porque se fosse, ele não era inconsciente, era consciente, sim. isso pode ser a maior dificuldade para algumas pessoas. Por exemplo, as pessoas que são mais práticas, objetivas, ou que a gente chama de mais concretas. Tem Uhum, pessoas que não têm uma capacidade de sonhar muito mais elaborada que outras. São pessoas muito mais pé no chão, digamos assim. Essas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade de acessar o inconsciente, ou de deixar aquilo que vem à cabeça e falar aquilo que vem à sua cabeça. Mas isso não quer dizer que elas não e por possam, que essa num processo dificuldade? terapêutico. A forma de ser, cada pessoa Hum, tem a sua forma de uhum. ser, né? Algumas pessoas são mais duras, né? Algumas Rígidas pessoas são consigo mais mesmo, né? sensíveis, sim. Perfeito. As pessoas mais sensíveis talvez tenham mais facilidade de chegar num set terapêutico em psicanálise e se abrir E mais. falar dos sentimentos, das dores, Sim. né? Daí é importante frisar que qualquer abordagem é importante. Pode ser que para essas pessoas mais concretas, mais objetivas, uma abordagem comportamental, daquela que o objetivo é só mudar um comportamento, seja o suficiente. Ela não Uhum. quer acessar o inconsciente, né? Precisa, ela não sente falta. Não é preciso que você sinta falta. Agora, se você sofre muito, se aquilo que você se você tem muita angústia, se você acha que algumas coisas te afetam demais, aí eu aconselharia a buscar um tratamento psicanalítico mesmo. Psicanalítico, né? E o bom da gente estar falando isso, porque às vezes a pessoa busca uma terapia e dependendo da abordagem não se identifica e desiste de procurar um outro terapeuta, né? E é importante a gente enfatizar, tem várias abordagens Sim, terapêuticas, né? O que possibilita, né, as pessoas não desistirem do seu processo sim. mesmo de cura, né? Uhum. Porque o processo tem que ser, como tudo na vida, daquilo que a gente se identifica, né? Se Uhum. você não está disposto a sentar numa poltrona ou deitar num divã e falar tudo que vem à sua cabeça, então você não é um sujeito para fazer uma terapia psicanalítica. Se Uhum. você é uma pessoa que quer aprender a mudar um comportamento, por exemplo, uma fobia, Uhum. fobia é um medo extremo. Eu não preciso ir para uma psicanálise. Pode ser que com as tarefas da cognitiva comportamental, eu perca o medo daquilo. Pode ser que eu não precise saber a origem do medo,
Porque se eu quero saber da origem do medo, é lá na psicanálise. Porque Então, vai acessar o inconsciente, né? então é muito interessante isso que você fala, e é importante que as pessoas saibam que na psicologia e na terapia tem espaço para todo tipo de pessoa. As abordagens são abertas, né? Se eu sou de um jeito ou de outro, eu encontro uma abordagem que vai se encaixar na minha forma de ser e que vai me ajudar. Exatamente. Agora, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Como é que a psicanálise, né, se adapta aí ao contexto atual, com tantos desafios aí relacionados à nossa maneira de nos relacionarmos, né, no mundo contemporâneo, né? Como é que a psicanálise se adapta a isso? Sim, isso é muito importante, né? A psicanálise é uma ciência, por alguns não é considerado, né? Isso é uma polêmica, mas ela é uma ciência de mais de 100 anos, né? E que é muito atual. Quando você lê as obras de Freud, você percebe que ele era um homem à frente do tempo, é muito atual. Agora, isso não quer dizer que ele, sendo de uma outra geração, há 100 anos atrás, ele não era reflexo daquele tempo. Então, hoje a gente tem, na própria psicanálise, abordagens mais atuais, que a gente chama de abordagens contemporâneas, outros teóricos, que são pessoas que estudaram Freud, né, a psicanálise freudiana, mas que elaboraram outras teorias mais adequadas ao tempo atual. O que tempo atual é esse? É um tempo de mais fragilidade, de mais sofrimento, né? A gente vê o debate da saúde mental o tempo inteiro, as pessoas estão sofrendo mais. Tem as redes sociais, que é outra questão, né? Que provoca muito sofrimento. E as abordagens contemporâneas, elas fazem esse link. Então, isso quer dizer, não abandonamos completamente Freud. Freud ainda é atual, mas a gente tem teóricos que trazem novas formas de lidar, que é psicanálise, mas é uma psicanálise contemporânea, atual. Perfeitamente. Quero agradecer sua participação. É sempre uma alegria recebê-la aqui no nosso Manhã Viva e até o nosso próximo encontro no mês de março. Até o próximo encontro. Muito obrigada, Rejane, por esse espaço. Bom dia, 10h19. Informação e muita música.